Você já se perguntou o que o Evangelho nos autoriza ou não a fazer? Já deve ter se perguntado, né? Por isso que hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 advertências que Jesus nos deixou. É claro que a última é a mais importante, então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. E antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir você para já se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. As advertências que a gente vai estudar hoje estão presentes lá em Lucas 17 e eu elaborei todo esse conteúdo para vocês com base no comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Causar escândalo é fazer com que um novo convertido peque por imitar uma atitude sua, ou seja, é você ser pedra de tropeço para alguém. Então veja bem, não causar escândalo não é você evitar o julgamento de outra pessoa, muito menos o julgamento de uma pessoa que está lá já há 100 anos na igreja, tem 100 anos de convertido. Porque eu já escutei assim, não podemos deixar que determinada pessoa fique sabendo disso para não escandalizar aquela pessoa, para não causar escândalo. Porém, o que essa pessoa que queria omitir ali o fato queria, na verdade, era esconder o pecado dela. Paulo, ele fala sobre isso e explica muito bem para a igreja de Corinto, porque lá em Corinto eles tinham um problema com a alimentação, com a comida, porque como eles eram uma cidade idólatra, toda a carne daquela cidade era consagrada aos deuses. E aí eles tinham dúvida se eles poderiam ou não comer aquela carne que estava consagrada. E aí Paulo fala assim, olha, alguns de vocês têm o entendimento de que podem agradecer a Deus pelo alimento, que todas as coisas vêm do Senhor e ok, e essas pessoas podem comer o alimento. Agora, outros de vocês entendem o seguinte, se eu estiver comendo esse alimento, eu vou desonrar a Deus aqui no meu coração e eu não quero comer um alimento que foi consagrado a ídolos porque eu não quero desonrar a Deus. No coração dessa pessoa, ela também está certa. Veja bem, os dois têm motivações corretas. Um está agradecendo ao Senhor e o outro não quer desonrar o Senhor. Então, Paulo fala o seguinte, cada um haja de acordo com a sua convicção. Porque nesse caso, no que diz respeito a contextos culturais, é importante que você haja de acordo com a sua consciência. Então, Paulo dá essa orientação. E ele fala assim, e aí quem come a carne que está consagrada não julga aquele que não come. E quem não come não julga aquele que come. Porque é importante que cada um, ele haja de acordo com a sua consciência. Porém, tem uma situação que vocês deveriam deixar de comer. É se isso for pedra de tropeço para algum outro irmão. Veja bem, se você não tem convicção, eu não sei se eu posso ou não comer aquela carne. Alguns dos irmãos lá em Coríntios, eles estavam pensando isso, eles não tinham convicção. E aí, para esses irmãos, eles veem outra pessoa comendo e eles pensam assim, nossa, olha ali, fulano tá comendo, então eu posso comer também. E ele come mesmo sem convicção. Se aquela pessoa tá comendo, eu devo poder comer. E aí Paulo fala assim, nesse caso, você vai abrir mão da sua liberdade de comer aquela carne, mesmo você sabendo na sua consciência, agradecendo ao Senhor e entendendo que Deus te dá liberdade para comer, você abre a mão da sua liberdade por amor àquele irmão, para que ele não coma sem a convicção. Então veja bem, isso seria causar escândalo, levar o outro a pecar porque o outro comeu sem convicção. Uma vez que você não sabe se aquilo pode ou não pode e você escolhe fazer, você entende que o seu coração já está corrompido? Porque é como se você falasse assim, tanto faz eu comer ou eu não comer, a minha comunhão com Deus tanto faz, se eu comer a carne e perder minha comunhão com Deus, ok, eu estou aceitando arriscar minha comunhão com o Senhor. E aí isso já faz, com que no nosso coração haja pecado. Então é nesse contexto que Paulo fala para não causarmos escândalos. Então, resumindo, se você é lá da igreja de Corinto e você entende que você pode comer qualquer alimento porque Deus que está te suprindo e aí você ora ali por aquele alimento e come sem nenhum constrangimento. Essa é a convicção que está no seu coração. No seu coração, sinceramente, você está honrando ao Senhor. Então, ok, você comer essa comida. Porém, você está num lugar público, chegou um irmão novo convertido na fé, que ainda não tem essa convicção e que você sabe que ele pode vir a comer só porque você está comendo. Aquele irmão lá, fulano de tal, ele já está há tanto tempo na igreja, ele deve saber o que faz. Se ele está comendo, acho que eu vou comer. Ele não tem a convicção no coração dele e ele vai fazer porque você está fazendo. Então, você pode abrir mão da sua liberdade de comer para que não cause escândalo no outro, ou seja, para que o outro não peque por imitar uma atitude sua. E Paulo nos aconselha a ter esse cuidado com os novos na fé. Isso é não causar escândalo.
E aí a gente pode trazer isso hoje para o nosso contexto. De que forma? Por exemplo, a vestimenta. A gente sabe que culturalmente algumas denominações, por exemplo, não aceitam que as mulheres elas vistam determinado tipo de vestimento. Então, assim, eu uso calças compridas. Eu entendo que o princípio em relação ao vestimento é o qual? Que eu devo me vestir com modéstia, né? Que eu não devo despertar interesse sexual em outros homens que não sejam o meu marido. Então, as minhas roupas, elas devem ser decentes, né? E eu entendo que as minhas calças jeans são calças que, ok, eu usar, o meu marido também entende dessa forma, certo? E eu tenho plena convicção em Deus que tudo bem usar o tipo de calça jeans que eu uso. E aí, dentro do meu contexto, dentro do contexto ali da minha denominação, por exemplo, ninguém vê esse problema. Porém, algum dia, por algum motivo, eu vou visitar uma outra denominação que passe uma outra instrução a respeito disso. Eu não iria usar a calça comprida. Vamos supor que lá as mulheres elas tenham que usar saias, porque eu entendo que lá vão haver novos convertidos que ainda estão aprendendo algumas coisas. E esses novos convertidos, eles podem olhar a minha atitude e pensar assim, ela tá vindo aqui, tem muitos anos de convertida, e ela tá usando a calça, eu também posso usar, e essa pessoa ela pode tomar uma atitude até de rebeldia ali, né, em relação à liderança da igreja e tal, que tem passado outras instruções para ela. Por quê? Por conta de uma atitude minha. Então não convém que eu faça, e aí eu abro mão da minha liberdade por amor ao outro. Outra questão que pode até ser um pouco polêmica é em relação à bebida alcoólica. A Bíblia, ela não nos diz em momento nenhum, né, que você ali desfrutar, por exemplo, de uma taça de vinho, você tomar meia taça de vinho e tal, que isso é pecado. O que a Bíblia nos diz que é pecado é a embriaguez. Porém, eu preciso avaliar o contexto em que eu estou. Então, a mesma coisa que Paulo orientou lá para a igreja de Coríntios, a gente tem que avaliar no nosso contexto hoje em dia. Então, se eu tô, por exemplo, num jantar com meu marido à noite e a gente resolve tomar ali uma tacinha de vinho cada um para acompanhar uma massa gostosa que a gente fez e tudo mais. Isso ok? Ok. Eu tô agindo de acordo com a minha consciência, eu entendo que eu tenho domínio próprio, que eu vou tomar só aquilo ali e não vai passar, ok. Meu marido também entende, ok. Porém, se nós estamos num restaurante onde outras pessoas elas vão nos olhar, vão nos ver e elas não vão entender, elas vão, por exemplo, elas podem nos observar e pensar assim, olha ali, eles estão bebendo, então eu também posso beber. Mas aquela pessoa é uma nova convertida na fé que tinha problema com bebida. Então, provavelmente, ela não vai ter o domínio próprio para tomar só aquela tacinha ou aquela meia taça. Ela vai acabar ultrapassando o limite. Então, para que aquela pessoa não peque, eu abro mão da minha liberdade de desfrutar do vinho ali naquele momento. Como eu não sou presa ao vinho, como eu tenho liberdade em relação àquilo, eu posso muito bem abrir mão de desfrutar aquilo daquele momento por amor ao meu irmão. Então, quando Paulo ele fala para nós não causarmos escândalo, ele está falando especificamente para os novos na fé e está falando especificamente para que esses novos na fé, eles não pequem por imitar uma atitude nossa. E aí, por amor ao próximo, nós acabamos abrindo mão de alguma liberdade que nós temos para que essa pessoa não venha a pecar por não ter a convicção em relação a determinada coisa no coração dela, tá bom? A segunda advertência de Jesus é que nós não podemos deixar de perdoar. Tem pessoas que acreditam que o tempo ou então o silêncio vão resolver os problemas e vão resolver as nossas mágoas. Porém, isso não é verdade. E Jesus ele nos ensina um caminho, um trajeto que a gente precisa percorrer para liberar o perdão, para que o perdão ele faça parte da nossa vida e a gente possa tratar essas dores e essas mágoas. Jesus ele disse assim: se alguém pecar contra você, confronta essa pessoa, repreenda essa pessoa, para que essa pessoa possa se arrepender e aí, havendo arrependimento, você perdoa essa pessoa. Veja bem, essas três coisas andam juntas, tá? Você repreende, a pessoa se arrepende e você perdoa. É claro que essa repreensão é uma repreensão fraterna, é você expor o problema para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente acaba magoado com alguém, alguém faz alguma coisa para nós e a gente não expõe isso e às vezes a pessoa ela nem percebeu que te causou aquela mágoa. E aquilo pode tomar uma proporção no seu coração, no relacionamento com o outro, que não vai ser benéfica.
Então Jesus, quando ele fala repreende, é justamente esse momento de conversa para alinhar os pontos. É você, quando você ficar magoado com alguém, você chamar essa pessoa para conversar e expor o problema para ela. Porque, como eu disse, o silêncio ele não traz cura. E aí você expondo o problema, você está dando para o outro a oportunidade de arrependimento. E o que é arrependimento? É ele mudar o comportamento dele e começar a agir de forma diferente. Então, primeiro você expõe o problema para que a pessoa se arrependa e você perdoe. Só que, às vezes, isso pode demorar para que a solução seja definitiva, vamos dizer assim. Por quê? Pode ser que essa pessoa que pecou com você, ele venha a pecar de novo, ela venha a pecar de novo. E você vai perdoar quantas vezes? Quantas vezes foram necessárias? É isso que Jesus nos ensinou. E isso às vezes nos cansa, porque a pessoa faz algo, você conversa com a pessoa pede perdão e depois ela pega e volta a cometer o mesmo erro. E aí qual a orientação de Jesus? Perdoa de novo. E perdoa de novo. E a nossa tendência é não perdoar. A gente às vezes fala, já cansei, né? Eu já tentei tantas vezes, fulano não mudou, cansei. Mas não é isso que Jesus nos ensina, porque não é isso que Deus faz conosco. Então, quando a gente se olha diante do Senhor, a gente vai pensar, nossa, hoje eu errei nisso, Deus me perdoa. De repente, na semana seguinte, às vezes no dia seguinte, você vai pedir perdão para o Senhor de novo pela mesma coisa. Às vezes é um pecado que você está lutando há anos. E todas as vezes que nós chegamos a Deus para pedir perdão, Ele nos perdoa, porque o perdão é algo que precisa ser ilimitado. Então Jesus nos adverte, nós não podemos negar o perdão, nós não podemos deixar de perdoar. É claro que o perdão ele não é natural. Nossa natureza, ela quer o quê? Ela quer vingança, ela quer reprimir, ela quer represária para aquela pessoa que pecou contra nós, né? Mas com o poder do Espírito Santo a gente consegue. Então a gente busca no Senhor essa força para que a gente possa perdoar, perdoar e perdoar. A terceira advertência de Jesus é que nós não podemos achar que nós somos merecedores de nada. Jesus ele fala nesse texto de Lucas 7 sobre um servo. E ele diz, olha, o servo quando ele termina o trabalho, ele não fica ali esperando que o Senhor fale, vem cá, senta comigo, que bom que você fez isso para mim. Não, ele faz aquilo ali e pronto, e o Senhor senta e come. Então Jesus aqui ele está nos ensinando o seguinte, que no reino de Deus não existe meritocracia. A gente não serve a Deus esperando nada em troca. E às vezes a gente pensa, mas eu faço isso, isso e isso pelo Senhor e estou passando por isso, por que Deus está me permitindo passar por isso? De modo algum, a gente pode achar que Deus ele tem alguma dívida conosco. O Senhor ele não tem dívidas conosco. Nós servimos a Deus porque amamos ao nosso Senhor. Eu escutei esses dias uma irmã falando assim, que ela está ensinando para a filha dela, de que a nossa vida não serve para nada se não for para servir. Então é por amor a Deus, porque eu amo o meu Senhor, é que eu vou servir. E Ele não me deve nada em troca por causa disso. Eu vou servir porque o meu prazer está em servir o meu Senhor. Esse tem que ser o pensamento do nosso coração. Então nós não podemos achar que nós somos merecedores de nada. A quarta advertência de Jesus é que nós não podemos deixar de agradecer. Em Lucas 17, 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 não voltaram. Entretanto, esse que voltou, ele recebeu algo a mais, porque além da cura física, da lepra, ele recebeu também a cura espiritual. Jesus falou para ele assim, vá, a sua fé o curou. E o termo original desse curou representa uma cura completa, ou seja, além da cura física, ele teve a cura espiritual. Aquele homem foi salvo. O que isso nos ensina? Que quando nós temos o nosso coração grato, nós recebemos do Senhor muito mais do que nós estamos esperando. Aquele homem, ele esperava a cura da lepra, porém ele recebeu a salvação. Por isso que nós não podemos deixar de ter o coração grato e de agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida. E por último, e mais importante, como eu disse para vocês, é que nós não podemos ser relapsos com a nossa vida espiritual. Jesus, em Lucas 17, ele compara o final dos tempos, a sua volta, com os tempos de Noé e Ló, aonde as pessoas eram advertidas de que algo ia acontecer ali, né? Eles eram advertidos de que o juízo de Deus estava vindo, mas eles não faziam nada. As duas gerações ali, tanto a geração de Noé, que viveu o dilúvio, como a geração de Ló, que viveu a destruição ali de Sodoma e Gomorra, eles foram alertados, mas eles continuaram vivendo a vida deles como se nada fosse acontecer.
Então, nós estamos sendo alertados, Jesus vai voltar. E a gente não pode ser negligente com a nossa vida espiritual e priorizar a nossa vida natural, vamos dizer assim, o nosso cotidiano, e esquecer de cuidar da nossa espiritualidade. Para que não aconteça conosco como aconteceu com aquelas pessoas na época do dilúvio ou na época de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas porque ignoraram as advertências que receberam sobre o final, né, daquele tempo. Então não podemos ignorar as advertências sobre o retorno de Cristo e precisamos estar em santidade, em comunhão com o Senhor. Veja bem, não tem nenhum mal em você ter preocupações com as suas coisas do cotidiano, você se preocupar com escola, com faculdade, com trabalho. O problema é quando você só se preocupa com isso e negligencia a sua espiritualidade. É quando você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para o Senhor. Quando você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor, para entender a vontade dele para sua vida, para viver em santidade, para viver em comunhão com os irmãos. Para as pessoas que elas vivem apenas pro aqui e agora, a volta do Senhor vai ser uma grande surpresa, vai pegar todos eles despreparados. E conosco não pode ser assim. A gente precisa priorizar a busca do Senhor. Nós não podemos viver como se ele não fosse voltar. Nós precisamos viver com foco na eternidade, porque o aqui e agora tudo isso vai passar. Tem até uma frase que diz assim: o mesmo relacionamento que você tem com Deus agora, você vai ter na eternidade. Se você não se relaciona com Deus agora, você também não vai se relacionar com Ele na eternidade. A gente precisa refletir sobre isso e por isso esse tópico para mim é o mais importante. Mas e para você? Quais dos 5 pontos você achou mais importante sobre o que nós não devemos fazer? Conta para mim aqui nos comentários, eu espero que esse vídeo de alguma forma abençoe sua vida, tá certo? Até o próximo!